Bem, eu acabei de tomar conhecimento da medida provisória que o governo editou em edição extra no Diário Oficial agora à noite. Ela trata sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade, traz algumas normas que já vinham sendo adotadas por interpretação, algumas das quais nós já falamos esses dias, sobre o teletrabalho, sobre as férias antecipadas, sobre as férias coletivas, mais ou menos confirmando aquela nossa interpretação de que não haveria necessidade de uma comunicação prévia, nem mesmo aos sindicatos, naqueles prazos da lei, mas estabelece um prazo de 48 horas para comunicar ao empregado de que ele vai entrar em férias e 48 horas para comunicar às autoridades do início de férias coletivas, se for o caso. Traz algumas novidades. Eu preferi fazer esse vídeo agora, 1h10 da manhã. Eu preferi fazer porque eu imagino que a semana vai começar bem tumultuada, com um monte de dúvidas. E a intenção é ajudar, na medida do possível, aqui a interpretação. Bom, primeiro, essas disposições especiais dessa medida provisória, elas têm a intenção de valer até o término do estado de calamidade, cuja data de término está prevista para 31 de dezembro, né? Ela permite acordo individual entre empregados e empregadores em algumas situações. Então, existem situações que é preciso acordo ou convenção coletiva. Nessas hipóteses onde haja necessidade de acordo ou convenção coletiva, está valendo até mesmo acordo individual, direto, entre empregado e empregador. A intenção aí é desburocratizar e agilizar o ajuste de vontades, né? Ela traz também, além de falar de férias coletivas, férias individuais, banco de horas, que também a gente falou aqui esses dias, a possibilidade de antecipação de feriados, né? Então, por exemplo, feriado de 7 de setembro, 20 de novembro, 15 de novembro, são possibilidades que essa medida provisória traz de antecipação, né? Então, permite-se aí ter a fruição desses feriados já imediatamente, de modo a minimizar aí os problemas que o vírus acabou trazendo para as relações de trabalho. Traz também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho quando o empregador direcionar o seu empregado para programa de qualificação, né? Então isso é importante. O que é importante frisar bem que suspensão, e é esse o termo que a lei usa, ele desobriga o empregador de pagar os salários, pagar os encargos do contrato de trabalho. Então o empregado não trabalha, o empregado não recebe, mas ele tem que ser direcionado para um curso de qualificação à distância, né, pela lógica da coisa, e às custas do empregador, né? O empregador pode estabelecer com o empregado nesse período uma ajuda de custo ou mesmo manutenção de algum benefício, como cesta básica, por exemplo, tá? Pelo prazo de até 4 meses, né? Outra hipótese que a lei traz, essa medida provisória traz, é a suspensão da exigibilidade do FGTS das competências março, abril e maio, por enquanto. Basicamente, essas são os impactos mais relevantes da medida provisória. Eu não me aprofundei no texto como um todo, li o texto. Muito aqui eu já falei sobre o teletrabalho, banco de horas, férias coletivas, férias individuais, né? E basicamente tudo aquilo que eu falei está mais ou menos
coerente aqui com o texto da medida provisória, ressalvado aquela notificação prévia no que dizem respeito às férias, sejam elas individuais ou coletivas, de 48 horas. O interessante aqui, um ponto bem interessante a destacar, é essa hipótese de suspensão, que é uma medida a mais que os empregadores podem ajustar com seus empregados, destinando-os a algum curso de qualificação, prevendo alguma ajuda de custo e talvez aliviando bem a pressão sobre a folha de pagamento, por até 4 meses. Existem algumas exigências. A ideia desse vídeo é lançar essas informações para que comecemos a semana aí já a destrinchar essa medida provisória, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e bom descanso, uma boa semana para todos nós. Um abraço.